Começa Pessoas de Valor e hoje a gente tem aqui na Santa Cecília TV uma convidada super especial, porque é ex-aluna da Faculdade de Direito, é isso mesmo ou não? Isso mesmo. É uma siciliana, da primeira turma de Direito, então tá aí, ó. Agora a Cauí, né, novo diretor da Faculdade de Direito, o Luciano, coordenador, tá uma galera que provavelmente você trombou com eles, né, porque eu lembro desse pessoal da primeira turma, tá, vários professores que hoje já até se aposentaram, infelizmente a gente perdeu o Dr. Norberto também alguns meses atrás, tal, né? Foi seu diretor, né? Isso. A Cauê é um amigo querido, já aproveito para mandar um beijo aqui para ele. Então, agora ele assumiu a direção lá, tá fazendo um trabalho super incrível, né? E também foi promovido, né? Agora é desembargador, então tá aí com uma carreira muito bacana, né? Na área de direito. Mas assim, a gente não tá aqui com a doutora Aline Sorrentino, né? A gente tá com a Aline e aí tem uma camiseta, ó, até mostra para quem tá aqui, né? Do Instituto Pequeno Luca, né? O logo muito legal. Me fala um pouquinho e conta um pouquinho pra gente esse Instituto do Pequeno Luca. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, em nome do Instituto, dizer que estamos muito felizes. É muito bom ter um programa com esse escopo, com esse viés, com esse olhar aí empático, né? Para todos nós, né? Para a comunidade em geral. Bom, o Instituto Luca, ele surgiu assim desde 2015, era um projeto ainda que virtual, que foi, eu costumo dizer que eu fui levada a esse projeto, ele não foi assim inicialmente planejado, né? Na verdade ele veio com uma experiência pessoal, porque tenho um filho com uma síndrome muito rara, e aí dessa forma fui apresentada para o mundo dos especiais, né? Quando comecei a conviver aí com, eu costumo dizer que é a tribo dos especiais, né? E aí com esse contato com as mães, né, eu pude perceber aí a deficiência, né, que tem no setor público, infelizmente, e em paralelo eu tive inicialmente esse contato inicial aí com essa dificuldade, porque eu precisei realmente de uma ajuda, de uma assistência do poder público para o meu filho, e aí com essa falta de assistência, eu pensei, meu Deus, eu preciso fazer algo. Tem que ter alguém para preencher esse vazio. Tem alguém para preencher esse vazio. É porque muitas vezes, Aline, eu vejo assim, até já incluindo aqui nosso bate-papo, né, que é um bate-papo programa. Muitas vezes eu lembro também de algumas pessoas por uma PPC, várias entidades, né, que começaram assim justamente pela origem do problema, né, que às vezes as pessoas vivenciando aquilo e aí algumas mães se reuniram, tal, pais para poder fazer um acolhimento melhor por conta às vezes do poder público não integrar, né, ou não atender direito. Em alguns momentos tem essa falta e é onde é que a gente tenta suprir, né? E eu falei, se eu conseguir ajudar uma criança já tá bom. E a gente inaugurou em 2015 essa campanha que foi um sucesso, porque ela estava bem no início, então arrecadei 115 latas, fiquei muito feliz, consegui ajudar 10 famílias, porque em média, dependendo muito da idade, a gente gasta em média 10 latas de leite. E aí o grupo foi andando por si só, uma vai falar quanto, porque as pessoas solidarizam. É como eu te falei, então no início e até agora eu tenho, na verdade, um suporte dos amigos, dos amigos, né, que não tem interferência nenhuma, que não tem nenhum deficiente na família, mas também tenho das próprias mães. A gente tem uma plataforma, né, hoje a gente está no Instagram e a gente está desenvolvendo agora bem no início um site, mas as pessoas entram em contato com 5 voluntários, que é o nosso corpo de voluntários, e aí a gente às vezes tenta fazer a logística, por exemplo, se a pessoa tá lá em Campinas e quer, na verdade, ela tem um leite para doar, e esse mesmo leite, porque a gente tem um cadastro, tem uma mãezinha precisando que está em Fortaleza, para que a gente não tenha essa despesa de frete, o que eu peço? Já manda direto. Que ela manda direto. Tá, legal. Ela manda direto. Normalmente a gente aceita também, nós aceitamos a doação de frete também, porque infelizmente a gente não tem nem isenção, né, Sim. de taxa de correio, e aí uma manda para outra. Quando não, entregam no instituto, entregam na minha casa, a gente entregam para um voluntário, a gente reúne, e aí uma vez por mês a gente costuma fazer o correio. Uma vez, Aline, eu vi de um amigão meu, né, professor universitário e tal, que tem uma filha que tem, inclusive uma das filhas dele foi minha aluna, né, na graduação, na publicidade, e aí a irmã dela, né, a outra filha dele, que tem síndrome de Down, né, falou, né, que o pai
ou os pais de uma criança especial são pais especiais. E aí eu tô aqui com uma mãe especial. Como é ser especial no mundo extremamente preconceituoso, que é não inclusivo, que tem todas essas coisas? Porque eu imagino, por exemplo, eu com a Maria Clara lá, o que eu sofro já de sofrimento por causa de uma filha que tem lá, de repente, sei lá, dor de ouvido, né? E a gente tem plano de saúde, a gente tem condições, tem outras situações. E aí eu não me considero um pai especial, embora talvez minha filha até ache. Mas como que é ser uma mãe especial nesse universo de um universo que os especiais são simplesmente diferentes? Eu costumo dizer assim, primeiramente com relação ao termo mãe especial, né? Eu sei que é um termo muito carinhoso, que caiu aí em uso, né? Realmente, que as pessoas nos tratam assim com carinho, né? Mas eu costumo dizer que eu não me sinto especial mesmo, né? Pela qualidade de ter o Luca, né? Mas na verdade eu me sinto abençoada. Então eu falo que eu não me sinto porque eu acho que todos os pais são especiais, né? A gente ter um filho é o melhor presente que Deus pode dar. E aí eu digo que quando eu fui presenteada com o Luca, eu me sinto abençoada. Porque existe uma Aline antes do Luca e outra Aline, né? O olhar é diferente, né? Eu mudei o olhar, né? A minha vida mudou o sentido mesmo. E eu acho que por conta disso, por conta da aceitação, que é todo um processo, né? Foi tudo muito complicado no início. Essa parte da inclusão, até pela característica do Luca, da síndrome do Luca, eu não tenho dificuldades com isso, né? Mas eu sei que as mães têm, porque elas me relatam, entendeu? Então, assim, é complicado no mundo de hoje, né? Por mais que a gente tenha aí na mídia, isso tenha melhorado muito, né? Por conta das divulgações, por conta de um programa como esse. Eu sempre digo o seguinte, os especiais precisam, e eu chamo de especiais, mas os meus abençoados, eles precisam ser vistos, né? Porque a partir do momento que as mães são maltratadas e elas passam por esse preconceito em alguns lugares, na escola, com toda a dificuldade do acesso ao poder público, à saúde, né? Ao transporte, elas vão se recuando e vão ficando em casa, né? E os filhos também, né? Então elas têm, pela dificuldade também, e algumas têm vergonha por conta disso, porque são, né, pré-julgadas. Esbarra muito na questão da autoestima, não tem jeito, claro. Então eu procuro mostrar o Luca para a sociedade, porque as pessoas, as outras crianças, inclusive, que estão, né, que é o nosso futuro aí, elas precisam ter contato, né? Saber que existe, né? E não, porque no início tem aquele olhar realmente de assustar. O Luca, ele tem ventilação mecânica hoje, então quando eu saio com ele na rua, eu vejo porque eu não me incomodo muito, porque eu já aceitei muito bem, né? Então, a gente vê algumas pessoas olhando com um olhar assim, que você fala, nossa, que mãe louca, tá com um menino com oxigênio na rua, eu ando com o aparelhinho dele na rua, que é a bateria. Algumas pessoas, outras olham com muito carinho, muitas sorriem, entendeu? Assim, existem pessoas e pessoas, né? Sim. E eu acho que a gente tem que mudar esse olhar e justamente permitir que a sociedade veja os especiais. Eles precisam estar na rua, eles precisam estar no esporte, na escola, na que às vezes a inclusão, quando a gente fala de inclusão, por exemplo, a gente está falando de alguns tipos de inclusão e aí se generaliza. Sim. E aí você pega, por exemplo, vamos supor, no caso dele, poxa, se ele está com ventilação mecânica, aí de repente você fala assim, poxa, uma inclusão dele não é a mesma coisa que uma inclusão, por exemplo, que uma pessoa que tem TEA num grau super baixo. Sim. Embora ele seja uma pessoa que talvez fale, ele também é uma pessoa especial ali, uma pessoa diferente, mas dependendo do tipo de síndrome que tem, ou dependendo do tipo de transtorno, né? Hoje todo mundo é SPA, todo mundo é síndrome do pensamento acelerado, né? Toda criança é TDAH, mas aí assim, a gente está vendo um mundo que de repente, se a gente não começar a olhar para essas pessoas, eu particularmente pontuo muito o autismo, como a gente está tendo um grau muito elevado, muito, né, casos de autismo, muita gente está vindo, né, as crianças nascendo com autismo até por conta do estilo de vida, as gravidezes mais idades mais avançadas, tem N questões, né? Mas aí assim, a gente cada vez mais vai ter que ter uma inclusão que é uma inclusão diferente da inclusão que a gente tem hoje, né? Porque acho que quando a gente fala de inclusão, todo mundo imagina a inclusão na escola, né? Na escola. Na sala de aula, para o amiguinho ver ali e ter a dificuldade do aprendizado e monitorar, e não é só isso. Porque, por exemplo, o Luca não vai para a escola. Sim, e às vezes é inclusão no teu prédio, né? Porque aí de repente lá no teu prédio os vizinhos chegam, ai meu Deus, aquele menino tá vindo, e aí de repente vai pegar outro elevador porque não quer ver. Justamente isso, a inclusão é levá-lo numa festinha, num buffet de criança, né? E eu levo para isso mesmo, para as pessoas terem contato, para ver que por mais que a gente pense, mas o Luca não tem comunicação com o meio
é muito pobre hoje em dia dele, por conta da natureza da síndrome que é degenerativa, mas eu falo, ali importa, ali tem uma alma, ele tá vendo tudo, ele só não consegue, às vezes, se manifestar pra gente. Sim. E as pessoas também precisam entender isso, né? Ele pode estar na rua com o aparelhinho dele, a criança, é legal ver a criança vindo do lado, fazendo um carinho, porque muitos vêm, né? Sim. E a gente brinca, a gente tem que explicar da melhor forma possível. Sim. Às vezes, quando é muito pequenininho, em geral, o preconceito, em geral, o preconceito vem dos adultos, né? Vem dos pais, mais do que das crianças. Porque às vezes as crianças veem uma criança, poxa, essa criança é daquele jeito, para aquela criança que tá vendo aquilo lá pela primeira vez, é uma criança diferente. Eu passei não tem um preconceito. Num episódio assim, pontual que me marcou muito com o Luca, no shopping. Tinha uma criança e ele veio correndo pra mexer num brinquedinho que tava no colo do Luca na cadeira de rodas. Ele, tipo, dinossauro, ele nem viu o Luca assim, né? Tá, ele focou no brinquedo. Focou no brinquedo, né? E aí a mãe virou, se aproximou assim pra pegar e falou assim, o que ele tem? Mas assim, com uma carinha, assim, o que ele tem? Aí eu respirei fundo e falei, ele tem excesso de amor. Ele também tem uma síndrome. Desculpa, não sei o que, desconcertou. Então a gente tem que ir quebrando o jeito. Lógico. Às vezes a pessoa não faz por mal também, né? Sim. Porque é a primeira Cá entre nós, a gente vive uma sociedade que tem pessoas que vão perguntar o que ele tem porque tá preocupado se vai contaminar o filho. Infelizmente. Eu vou pensar no macaco, né? Exatamente. Então, assim, tem pessoas e pessoas. Eu falo que eu sou muito abençoada por Deus mesmo, porque foram pouquíssimos episódios que eu passei de preconceito. Mas eu sei que as mães, né, numa outra classe social deve ter muito mais, né? Elas relatam e o grupo veio para isso, a intenção do projeto é ampliar nesse sentido também, da gente dar apoio para as mães. Porque às vezes eu vejo que elas me contatam e não querem só doação, né? Elas querem conversar. Precisam de apoio, precisam de apoio. Apoio às vezes é ser acolhida, né? Uma delas conheceu o Instituto esses dias, foi retirar a doação lá, a gente está com um local novo, a gente está prestes a inaugurar a sede. E aí tem um jardim muito bonito, a gente está tentando deixar o mais gostoso possível, né? Para elas terem esse momentinho. E elas falam, aí uma delas falou para mim, Aline, a gente pode fazer um café aqui pra gente bater papo, trocar umas ideias. Então você vê que a pessoa quer, né? Elas querem também ter contato, né? Sim. Porque é difícil, né? É bem difícil essa parte delas conseguirem ter a parte do lazer, de qualidade de vida junto com a criança, né? Sim. Porque elas têm que levar a criança, né, junto. Elas não têm como deixar em nenhum lugar para elas poderem se divertir. Então a gente também tem isso num planejamento. Legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo muito rápido, a gente volta com Pessoas de Valor, mas antes, lembrando que um dos parceiros do programa é a Cortes e Companhia. E aí, se por acaso você estiver assistindo esse programa e estiver nesse momento, nessa época do ano, é sempre bom detetizar, cuidar, né? Principalmente está entrando aí 2023, tá, para você estar com a tua casa saudável, né? Ou precisar limpar uma caixa d'água no teu prédio, ou caixa de gordura e tal, chama Cortes e Companhia, o WhatsApp, telefone, os contatos estão aparecendo aí no teu vídeo e a gente volta em 1 minuto aqui com a Aline no Pessoas de Valor.
Com mais de 30 anos no mercado, a Cortes e Companhia é especialista na eliminação e combate a qualquer tipo de praga. Contamos ainda com serviços de hidrojateamento, locação de caminhões a vácuo e hidrojato, além de limpeza de caixas d'água e gordura e remoção de resíduo líquido. Cortes e Companhia, desentupidora e dedetizadora. Você chama, a gente resolve. WhatsApp 982 330906. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá. Estamos de volta com Pessoas de Valor. Hoje a gente traz aqui a Aline Sorrentino num papo super bacana aqui na de casa, com esses ambientes maravilhosos. Esse cenário aqui, vamos combinar que ele já apareceu várias vezes, tem vários ambientes incríveis aqui na de casa, no canal 3471, mas a gente tem caído um pouco para esse cantinho. Acho que a energia desse lugar aqui é boa, os arquitetos que fazem os ambientes aqui, um mais interessante que o outro, mas esse aqui virou meio xodózinho, porque a gente toda hora tá aqui. Mas Aline, a gente tinha terminado o outro bloco falando um pouquinho sobre essa questão de modelos, paradigmas, até preconceitos mesmo que acabam acontecendo. Eu tô com a Maria Clara lá com 5 anos, Maria Clara encontra um amiguinho ou encontra um desconhecido que tem algum tipo de diferença, ou porque tem uma deficiência auditiva ou autismo, não importa o quê, e para ela assim, poxa, que bacana, tem um amigo autista, ok, né? E aí de repente os adultos ficam assim, ai, mas minha filha vai estudar com uma criança, ou então, poxa, olha lá aquele cadeirante vindo lá. A gente percebe essa questão do comportamento dos adultos, tal, que ainda tem muitos estereótipos. A sensação que me dá quando fala de inclusão, e claro, a palavra inclusão já virou até meio batida, e eu particularmente até tenho um pouco de preconceito quando se fala de inclusão, mas você terminou o bloco falando um pouquinho sobre essa questão da conscientização. Eu vejo que tem algumas síndromes que trazem uma força muito grande e um peso muito grande para pais, para família e tal, que é essa questão da longevidade. Porque às vezes você fica assim, poxa, tem uma pessoa que está com uma doença neurodegenerativa e a gente sabe que ela está, ou um câncer fatal lá, que de repente tem um câncer terminal que tem um tempo que você vai conviver com aquela pessoa. No caso de uma pessoa, um pai abençoado ou uma mãe abençoada, como você falou, tem um tempo que vai viver com aquela pessoa e de repente tem um trabalho, e aí entra um pouco no meu campo, né, da inteligência emocional, tem que desenvolver um trabalho de gestão da emocionalidade praticamente assim, desde a gravidez, desde o momento que se integrou aquela família, então assim, chegou uma pessoa, uma criança ali, independente de ser uma criança com síndrome ou não, já tem toda uma barreira para se quebrar, porque, por exemplo, poxa, a Érica agora virou mãe, e aí tá lá a Maria Clara, e o Ari virou pai, poxa, já é uma família, já é uma estrutura totalmente diferente. Então, de repente, o casal ele era super mimado, vive uma vida super bacana, estilo de vida, de repente vem uma criança, já muda tudo. Aí, de repente, no teu caso, vem uma criança super diferente. Como que fica esse lado comportamental e, mais do que isso, esse lado emocional? Eu particularmente vivi um turbilhão de emoção, né? De emoções. Depende muito, assim, cada caso, lógico que é um caso, né? Até redundante falar isso, mas algumas mães têm o conhecimento, né? Da síndrome, da doença, ainda com a criança na gestação. Então, eu acredito que desde ali ela precisa procurar ajuda. Né? Porque a gente não sabe o que está por vir, né? Ela só imagina, né? Uhum. E dependendo da síndrome, que foi o caso do meu filho, não tinha nem referência. Não tinha referência nenhuma. A literatura era super pobre, hoje aumentou um pouquinho. E o meu foi logo, então assim, tem mães que precisam ser, a partir daquele momento, eu acho que já tem que procurar uma ajuda psicológica, é necessário, né? Ou então assim que se descobre, que foi o meu caso, né? Porque na verdade eu tive toda a gravidez tranquila, até 1 ano e meio o Lucas se desenvolveu normalmente. E numa viagem de férias ele parou simplesmente de andar, ele ficava sentado. Então assim, até cair a tua ficha e aí até a vinda do diagnóstico, porque tem todo esse processo, porque é demorado, né? Você não sabe, tem milhares de síndromes raras. Uhum. E aí
demoraram-se alguns meses aí, então acho que a parte psicológica a minha particularmente já tinha sido afetada e você não busca nada nesse momento. Você está no meio do furacão e você não pensa em terapia, em procurar uma ajuda. Até porque o foco, de repente, é a criança, né? Você fica preocupado, o que aconteceu, né? É a criança e assim você mascara, né? Os sentimentos. Não, eu dou conta de tudo, vai dar certo, não sei o que, não importa o que seja, eu vou cuidar, com amor, é lógico que é o primeiro pensamento que você pensa. E aí você não faz ideia das dificuldades, né, que você vai enfrentar. E aí logo que fecha o diagnóstico, que foi no meu caso, ou então da mãe que está lá gerando a criança, ela já tem que ter um apoio, né? Porque isso existe essa deficiência também, as mães reclamam muito, nenhuma delas tem esse suporte, né? E a gente precisa estar ali, com a mente aberta e ter esse apoio profissional mesmo, para te direcionar. Que eu tenho até hoje, e muitas vezes perguntam para mim, né, por conta dessa limitação do tempo, do prognóstico de vida, Aline, como vai ser? Aline, você está preparada? E eu falo, não estou preparada, a gente nunca se sente preparada. Talvez até esteja, né, Aline? Mas assim, na verdade, a gente tem muito medo, né, do que está por vir. É porque é tudo muito intenso, né? É tudo muito intenso. Principalmente quando é degenerativo, né? Porque você acha, parece que acelera, né? Você pensa muito mais no fim, enquanto que quando não é degenerativo, você vai tocando e os anos se passam muito rápidos, né? Sim. O Luca, por exemplo, está com 10 anos de idade, então eu vivo nessa constância, nesse medo desde 1 ano e meio, né? São muitos anos, às vezes eu paro para pensar, eu não acredito. Já tem 10 anos que eu vivo nessa... Não, e às vezes tem uma questão de expectativa de vida na questão das síndromes, né? Porque às vezes você está ali num processo que parece um processo de sofrimento por estar vivendo aquilo, mas ao mesmo tempo você se apega àquilo e tem tanto amor envolvido e tanta compaixão, e aí de repente você não está pensando assim, poxa, mas já passou do tempo que tinha um prognóstico, tal, e aí você começa a estender aquilo e você fala, poxa, mas de repente cria uma esperança também, cria uma expectativa, né? Então, assim, é um choque de emoções, né? De sentimentos, porque eu falo, o prognóstico, por exemplo, da doença do Luca, apesar dos médicos não gostarem de falar, mas eu fui buscar na literatura, seriam 10 anos. O Luca está com 10 anos. Imagina os meus 10 anos, porque era assim, eu comemorava mais um ano e ao mesmo tempo na minha cabeça... Podia ser o último. Eu diminuía. Eu falava, só tenho 9. Só tenho 8. E aí agora quando chegou nos 10 eu falei, eu tenho que parar com essa conta, porque senão eu vou enlouquecer. Então aí eu queria te trazer até por trabalhar com desenvolvimento humano também, e aí vi muitas pessoas, né, em processos terapêuticos, por exemplo, num treinamento, fazendo regressão e relembrando de N traumas e tal. Fico pensando, né, e você falou essa expressão de abençoada, né? Eu fico pensando quantas pessoas que não estão vivendo, só estão sobrevivendo e convivem, por exemplo, com os filhos, e eu ouço, o que eu mais ouço, assim, sabe, não vi minha filha crescer, não vi meu filho crescer, não participei da vida dos meus filhos porque eu fiquei trabalhando para poder comprar as coisas para ele e tal, é o que eu mais ouço nos treinamentos. E aí, de repente, eu fico pensando, você teve um filho que foi feito para você focar ele totalmente, né? Teu filho é mindfulness. Sim, muito, total. E eu falo, é muito engraçado, porque eu falo, ao mesmo tempo o Luca veio pronto, né? E aí eu falo, é um privilégio, por isso me sinto abençoada mesmo, e não é demagogia, porque eu falo, eu não preciso educá-lo, ele não precisa ir para a escola, por mais que a gente tenha às vezes que mandar para a escola, mas por qualidade de vida, não para desenvolver intelectualmente, né? E eu falo, ele está pronto, então na verdade eu que tenho que me moldar essa realidade e para viver e dar qualidade de vida para ele. Que foi quando eu descobri isso, que eu ouvi de um médico, que eu falei, o que eu posso fazer por ele? E, na verdade, eu não poderia fazer nada, a não ser aguardar, né? A progressão da doença. Ele falou, você pode dar qualidade de vida para ele. E aí, quando eu ouvi isso, que parece uma coisa tão boba, que passa assim, né, desapercebido, pra gente dar qualidade de vida, eu falei, é verdade, é fazer ele viver o tempo que ele tem aqui muito bem. E aí, por isso entra também, né, o escopo do Instituto, né? Porque é o que eu falo, o que eu posso fazer pelas crianças, pelos assistidos? Dar qualidade de vida. Porque um sabonetinho, um hidratante, para deixar eles cheirosinhos, né, confortáveis. Não precisa abandonar, né? Não precisa abandonar. Então, assim, eu acho que até dentro desse teu depoimento, essa coisa do abençoado está justamente em você ter a oportunidade de poder ser mindfulness, né? Ser uma mãe com atenção plena, que muitas mães às vezes omitem, né? Eu não vou nem entrar no mérito de mães ou pais que largam os filhos, né? Abandonam os filhos com avós, com tios e tal, mas simplesmente não participam, né, da vida, né? De certa forma, a gente sabe, no caso especificamente do Luca, que ele só sobrevive porque tem a mãe participando ali ativamente da vida dele, né? É muito bom tê-lo ali, ainda mais hoje em dia, né, com a vinda do home office. Eu falo, mais uma vez eu fui presenteada, né?
porque eu tô ali do lado do Luca o tempo inteiro, eu já assisto a rotina dele do dia a dia, de fisioterapia, né? Terapia, de cuidados das enfermeiras, eu tô ali participando de tudo, né? Ajudo no banho, quando posso, né? A gente tem sempre aquela brecha, aquele intervalo que eu passo, que eu sou literalmente uma mãe feliz. Eu acho que se o Luca pudesse falar, ele falaria, mãe, chega, né? Porque eu passo e já abraço, então eu consigo, abraço, beijo, aperto. Então eu falo, eu consigo viver intensamente toda essa parte aí do crescimento do Luca, né? Legal. Aline, pra gente fechar o Pessoas de Valor, assim, te agradecer a presença, mas eu queria, antes de a gente fechar, até por conta dessa época do ano, queria que você, tua câmera tá ali, deixasse uma mensagem para outras mães que têm essa oportunidade de enxergar a presença de ser mãe ou a presença de ser pai, como a gente falou, essa coisa da mãe mindfulness, que eu vou começar a usar esse conceito, né, dos pais mindfulness que colocam atenção plena nos filhos e não simplesmente colocam o filho no mundo e tá tudo certo. Sim, é verdade. Então, para você, mamãe, para você, mulher, né, que não é mãe, ou que está aí gerando um filho, ou que tem como planejamento ser mãe aí no futuro, eu digo... Sou suspeita em dizer isso, mas é um presente de Deus. Não tem como não ser. Ser mãe é a maior realização que a gente pode ter, ter um filho, né? E eu costumo dizer também, quando as mães, eu mudei totalmente o conceito, e mais uma vez eu digo que sou suspeita quando vejo uma mãe grávida e quando a pessoa deseja que venha com muita saúde, eu sempre costumo, eu penso, mas não, né, acabo não falando, o que vem na minha mente é o seguinte, não importa a forma com que ele venha, mas que venha, para que você seja mãe, porque ser mãe é um presente divino. Então, se ele vir especial, vai ser uma bênção. Se ele vir sem nenhuma deficiência, lógico, melhor ainda, né? Mas talvez você não viva aí algumas experiências que eu falo que se eu pudesse voltasse atrás e Deus me perguntasse que é o Luca ou que é um filho, né, sem deficiência nenhuma, eu digo com toda a sinceridade desse mundo, eu repetiria o Luca. Muito bom. Gente, o programa fica por aqui. Obrigado pela tua participação. Se os programas todos são muito especiais, né? E aí a gente fala assim, não vou falar que é uma mãe especial que está aqui, mas certamente você que acompanha todos os nossos programas, tenho certeza que você considerou esse um dos programas mais especiais em todos os sentidos. Então fica aqui, Pessoas de Valor. A gente se encontra na semana que vem. Fica com a programação da Santa Cecília TV. Um forte abraço.